Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, amigos e amigas. Com a graça de Deus, nós estamos aqui hoje para continuarmos a nossa série de estudos, A Felicidade Segundo Jesus. Nós faríamos essa live ontem, mas ontem nós não sentimos muito bem por conta do nível da diabetes, que deu uma disparada. Precisamos ficar em repouso, mas hoje nós estamos melhores, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pela mensagem de cada um de vocês. Nós vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Eu gostaria também de pedir a você que está acompanhando essa transmissão, se tiver algum pedido de oração, no final nós estaremos orando por esses pedidos específicos e para que juntos nós possamos interceder uns pelos outros e ver a ação do Senhor. Nós vamos orar, iniciando essa transmissão desse estudo desta noite. Pai querido, eu quero te louvar, agradecer pela vida, agradecer-te a Deus porque o Senhor tem nos preservado em paz, apesar, ó Pai, dos infortúnios, apesar, ó Pai, desses momentos tão difíceis que temos passado, Senhor, nesse um pouco mais de um mês que estamos vivendo tudo isso. Por isso nós queremos agradecer, porque é o Teu Espírito, é o Senhor que tranquiliza o nosso coração. Dê paz, ó Pai, aos governadores, aos governantes, ó Pai, dos países, do nosso país, para que eles tenham sabedoria de tomar as decisões certas e que nós, como povo, sobretudo como povo do Senhor, estejamos atentos, ó Deus, ao que o Senhor está ordenando, ao que o Senhor, ó Pai, está fazendo, porque o Senhor é que reina sobre tudo e sobre todos. Graças te louvo, ó Deus, por esse privilégio de estarmos juntos, remotamente, mas por esse privilégio de estarmos juntos. E pela graça do Senhor é que eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Na continuação do nosso estudo e da nossa série de estudos chamada Felicidade Segundo Jesus, hoje nós vamos pensar no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. O texto diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes, sortudos, mais que felizes são os misericordiosos, porque serão chamados, olha só, meus irmãos, filhos de Deus. Temos estudado essa série baseada no Sermão da Montanha, essa série que Jesus começa ali a ensinar a multidão de seus discípulos, falando sobre a verdadeira felicidade, sobre a verdadeira bem-aventurança. E nós vimos que felizes são aqueles que são humildes de espírito, aqueles que são mansos, aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração. Na verdade, todas essas prerrogativas que Jesus traz a respeito da felicidade é o que Ele inseriu no nosso caráter. O nosso estudo e a nossa série de estudos não tem aqui o intuito, o objetivo de dizer, olha, você precisa ser humilde, olha, você precisa chorar. Não. Deus em Cristo Jesus inseriu em nós esse caráter. É o caráter completo de um cristão. E o caráter completo de cristão é um cristão que corre atrás de coisas para ser feliz. Ele é uma pessoa feliz porque ele tem o caráter de Cristo em si. E esse caráter é daquele que sabe que não fez nada para receber salvação, que chora porque tem consciência do pecado, que é manso porque não tem direito a se defender, que tem fome e sede de Cristo, que tem que é misericordioso, lembrando da misericórdia em dois braços aqui, que é a compaixão e também que é o perdão. Limpos de coração são os que são santos, porque esses vêm a Deus. E hoje nós vamos trabalhar sobre a figura do pacificador. Somos felizes porque somos assim. Não é porque nós vamos procurar a partir de hoje. Cristo, quando nos salvou pela sua graça, e se você é uma pessoa salva, e se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, você é uma pessoa completa do caráter de Cristo. Nós somos completos, nós somos completamente felizes, porque temos um caráter segundo Cristo
nos anuncia, segundo Cristo diz que é assim que o seu discípulo é. Então isso é a essência do discípulo. Isso não é busca do discípulo, isso é a essência dada através de Cristo Jesus em nossas vidas. Hoje vamos pensar na felicidade dos que fazem, dos que trabalham pela paz, daqueles que fazem a paz. É muito interessante, queridos, para a gente entender aqui, sabermos qual que é a definição que as Escrituras trazem sobre paz. Paz, na Bíblia, nas Escrituras, é uma palavra que contém a ideia de perfeição, de completude. Situação em que tudo é perfeito. Designa o bem-estar da vida cotidiana. O estado do ser humano que vive em harmonia consigo mesmo, que vive em harmonia com o outro, que vive em harmonia com a comunidade, que vive em harmonia com a natureza e também que vive em harmonia com Deus. Isso é ter um coração, isso é ser alguém que tem paz. Paz é alguém que mesmo em tempos de conflitos, em tempos de desassossegos, é uma pessoa que tem paz. Mesmo nos tempos que nós estamos vivendo, nesses dias, nesse período tão conturbador que nós estamos vivendo, aquele que é discípulo e é discípula de Jesus, ele está em paz, porque ele está num estado de completa harmonia consigo mesmo, harmonia com o outro, mesmo que diferente, mesmo que com pensamentos diversos, harmonia com a natureza, que ele contempla e vê a glória de Deus na natureza, e harmonia com o próprio Deus. Esse é o estado daquele que tem paz. Esse é o estado daquele que recebeu Jesus no coração. Jesus, nos seus ensinos ali em João 14, ele diz: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a vocês uma paz que o mundo promete. Porque Jesus é a nossa paz. A paz que o mundo promete é um estado de que as coisas têm que estar harmoniosas, tem que estar tudo muito bom, tudo muito perfeito, tudo muito no lugar, para que a gente possa ter sossego. A palavra de Deus nos ensina que mesmo em momentos de desassossegos, nós temos essa paz. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós não precisamos arrumar confusão com ninguém quando nós estamos num período desse de desassossego. Não, nós estamos em harmonia porque Deus, Jesus, é a nossa paz. É Ele que nos faz viver, é Ele que nos faz mover, mesmo em períodos de tribulação, de desassossego, de tempestades, sobre as quais essas que nós temos vivido nesses tempos de coronavírus. Mas há uma realidade, queridos, que nós não podemos negar, que há conflitos em toda a parte, em todo lugar, por mais que não queiramos, há conflitos, há ideias conflituosas, há comportamentos conflituosos, e isso acontece na nossa casa, né? Quando não concordamos com o cônjuge em algumas coisas, em algumas manias, é interessante porque nesse período nós estamos mais juntos, não estávamos acostumados a estar assim, e nesse período nós estamos mais juntos e muito mais conflitos aparecem por discordâncias, por querer uma coisa que o outro não quer fazer. É com o filho que troca o dia pela noite, é com o filho que tem algumas atitudes que nós não concordamos, sobretudo por causa desse conflito que nós temos entre gerações. Pai, o senhor é antiquado, o senhor não é moderno como eu. Mãe, olha, o senhor é careta, né? Um linguajar que a gente tinha lá no nosso tempo, para alguns que já tem de 40 anos para trás, como eu, para trás como eu. E nós vamos dizer: filhos, vocês é que não têm experiência de nada, vocês não viveram nada ainda. E aí esse conflito da gente jogar para um lado, o filho joga para o outro, o marido ali, e às vezes cada um no lugar, né? Um na sala com vendo Netflix, o outro no quarto, no Instagram, o outro vendo um Facebook, e talvez
assistindo essa transmissão enquanto o restante da família está para um canto, para o outro. Mas há conflitos na família, há conflitos no trabalho, conflitos de patrões com empregados, de empregados com empregados, de empregados com patrão. É interessante quando nós trabalhamos, queridos, o patrão é a bola da vez, né? Ou o nosso supervisor, ou a nossa supervisora, como a gente reclama, ele devia ter agido assim, tomou uma decisão errada. Há conflitos no trabalho, há conflitos no trânsito. Pessoas que querem ser um Ayrton Senna da vida, que não admite que alguém que está na esquerda, que está andando 80 por hora, onde é imigrante, é 120, a pessoa buzina e se bate atrás do carro, vai, arruma confusão, e se é um motoqueiro, ele arruma amigos que nunca teve para chamar aquele cara do carro, que às vezes ele nem bateu porque quis, foi o próprio motoqueiro. A gente tem visto isso com uma constância muito grande, pessoas matando umas às outras no trânsito. Há conflitos. Há conflito entre países, há conflitos na igreja. Haja vista que Jesus já deu o diagnóstico que quando houver conflitos, olha, perdoa o irmão. Mas há conflitos na igreja, um lugar que você vai pensar, puxa, é um lugar que não deveria ter conflitos, mas tem. Porque ainda nesta vida, nós estamos ainda com o velho homem dentro de nós e há conflitos de ideia, conflitos de não aceitação de uma decisão da direção da igreja. Há tristezas, há problemas, quando o irmão falou alguma coisa atravessada, o outro não entendeu direito, e pode-se haver uma ruptura, alguém sair da igreja porque eu não fiquei satisfeito com o que aquele fez comigo, ou com o que ela fez comigo. Eu vou sair da igreja, vou para uma outra comunidade, você vai perceber que na outra comunidade vai ter conflitos também. Há conflitos. Há conflitos em questões de ordem política. Estamos vivendo conflitos assim no nosso país, por conta do coronavírus. Gente caindo dos seus ministérios porque há conflito entre o pensamento do presidente e o pensamento de um secretário. O que vamos fazer? Olha, vamos dar entrevista, um fala de um, outro fala de outro, cria um estágio de segurança. Há conflitos. Conflito é algo natural numa humanidade caída, numa humanidade que em Adão resolveu viver por si mesmo. E o conflito existe porque, queridos, nós vamos defender a nossa ideia e às vezes defendê-la até o fim. Mas a palavra de Deus diz que felizes os que são humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração. Lembra da bem-aventurança? Agora, qual que é a origem dos conflitos? Onde é que se originam os conflitos? Tiago 4, versículos 1 e 2. O apóstolo Tiago escreve de uma maneira muito clara à igreja que estava espalhada, à comunidade de discípulos que estava e que vivia problemas conflituosos entre eles. E Tiago diz assim, os versículos 1 e 2, capítulo 4 de Tiago, se você quiser abrir sua Bíblia, anotar para depois ler, versículos 1 e 2, convido você a que leia até o versículo 6, ok? Mas o versículo 1 e 2 já é uma chave para nós entendermos de onde se originam os conflitos, as guerras, os problemas. E os versículos 1 e 2 dizem assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Queridos, nós precisamos pontuar aqui que o apóstolo Tiago ele não está falando do mundo, ele está falando daqueles que nasceram de novo. Ele está dizendo isso a respeito daqueles que já receberam as bem-aventuranças. E Tiago está dizendo de onde surgem essas guerras, esses conflitos que há em vocês. São das paixões, são dos desejos, é desse egoísmo, desse egocentrismo que guerreia em vocês, queridos. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. E nós precisamos lembrar do apóstolo Paulo que ele vai dizer que a nossa guerra, a nossa luta, ela está dentro de nós, entre o novo e o velho homem.
Quantas vezes nós deixamos esse velho homem florescer? E aí uma palavrinha desencontrada que meu esposo, que meu filho, que meu chefe, que alguém disse, eu já venho me defender com unhas e dentes, e eu sou pior do que aquilo. E de onde vem isso tudo? Vem de dentro de nós. Vamos voltar para a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, aqueles que são ofendidos, mas não retalham. Mas é difícil, porque nós queremos ter razão. De onde vem tudo? O apóstolo Tiago diz: vocês vivem a lutar e a fazer guerras por causa daquilo que guerreia dentro de vocês. Conflitos são uma realidade presente em nossa existência. Agora, quando é que existem os conflitos? Em que momentos nós podemos pensar nesses conflitos? A primeira coisa, queridos, da existência desse conflito é quando pessoas ou instituições se tornam obstáculos para que eu consiga aquilo que eu quero. Quando algo, ou alguém, ou uma instituição, ou meu patrão, ou amigos, ou até meu esposo ou minha esposa é um obstáculo diante daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, aquilo que eu vivo e por aquilo que eu anseio, mais do que o Senhor, mais do que desejar o meu Deus, aí eu luto. Deixa eu tentar explicar para vocês. 2013, eu estava sonhando, ansioso, porque eu estava sem carro, eu precisava de um carro, e a gente tinha sonhado com um carro, um determinado carro, a gente queria um carro de 7 lugares, uma doblô, verde, cor de azeitona, era nosso sonho, meu e da minha esposa. E orando, um dia minha esposa, não é tempo da gente ver isso, espera no Senhor, no momento certo, o Senhor vai abrir as portas para nós comprarmos esse carro. Ok, mas meus amados, eu não ouvi minha esposa. E eu fui procurar. Fui para a internet, comecei a procurar e achei. Achei em Santos, fui lá, vi o carro, entrei no carro, já sonhei com viagens com a família com o carro. E aí, num sábado, eu falei: Rita, vamos a Santos. Aí nós fomos até o centro de Santos. Falei: Rita, vamos para um lugar mais longe, era perto da ponta da praia, a concessionária. Então nós fomos até a concessionária, sentei, pedi para o vendedor mostrar o carro. A Rita viu o carro, ela séria. Senta aí no carro, ela sentou no carro. Olha bem, que bacana, olha, 7 lugares, isso, aquilo, vamos fazer uma ficha aqui, tudo. Foi, enfim, a gente não tinha o que agora a gente chama de score para comprar o carro. E quando saímos de lá, minha esposa simplesmente disse: meu bem, eu não falei, não é hora, não é tempo, segura a sua ansiedade. Meus amados irmãos, amigos, eu fiquei numa raiva. Eu fiquei um dia sem conversar com minha esposa. Você só estraga meus prazeres, você tem sido um obstáculo para aquilo que a gente precisa, e etc e tal. Quando pessoas ou instituições se tornam obstáculos diante daquilo que eu desejo, mais do que o Senhor, porque naquele momento eu queria um carro, mais do que a Deus. Naquele momento eu queria um automóvel, porque a gente necessitava, mais do que o desejo pelo Senhor. Quando alguém se coloca como obstáculo, eu luto, eu guerreio, eu faço bico. Por quê? Por causa do egocentrismo, do ego que aflora dentro de mim por conta do velho homem. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que os conflitos existem quando algo, alguém, uma instituição, o seu patrão, a sua empresa se coloca como um obstáculo para aquilo que você deseja, para aquilo que você sonha. Aí você luta, aí você briga, aí você arruma encrenca, aí você entra num estado de conflituoso com aquilo que se torna seu obstáculo.
Segundo, quando pessoas promovem guerras para conseguir paz e justiça, às vezes para a gente conseguir paz, às vezes para que nós possamos, isso acontece muito entre países, para conseguir um estado melhor de paz, se levantam guerras, se levantam motins, se levantam confusões, mas até que o resultado seja bom, você consiga vencer alguém que é atroz à sociedade ou à comunidade em geral, isso inclui, queridos, destruição de vidas. Isso inclui que no final corações ficarão amargurados. A mesma guerra, com a motivação da paz, vai causar estrago, vai causar corações mais conflituosos, haverá destruição física, emocional, espiritual do outro, mesmo que seja por um bom motivo. Bem-aventurados os mansos, que esperam a justiça do Senhor, que aguardam a ação e a vingança do Senhor, porque Deus, Ele sabe fazer direito aquilo que nós, pecadores, não conseguimos. E em terceiro lugar aqui, conflitos existem quando estamos em combate. Tudo o que queremos preservar é o nosso orgulho. A necessidade de escapar da humilhação, a necessidade de vencer um argumento, colocar aquele que se opõe a nós no seu lugar, ensinar uma lição em alguém. Lembra daquela frase que os papais ensinavam pra gente? Eu aprendi com meu pai que eu não levo desaforo para casa. Aprendi com a minha mãe que eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que vencer o combate. E é interessante, quando há conflitos em casa, entre marido e mulher, vou usar o exemplo do marido e mulher, eu sei que isso não pode não acontecer com a sua família, né? Com a minha de vez em quando acontece. Quando há conflito e não há diálogo, porque, queridos, todos nós erramos, esposo, nós falhamos. E que bom a gente pudesse sentar e falar: senta aqui, eu preciso conversar com você. Olha, eu não gostei da sua atitude por causa disso, isso feriu meu coração, isso me entristeceu, isso me magoou, gostaria tanto de que você não fizesse mais isso. Mas não é, na maioria das vezes, isso que ocorre. Quando nós nos entristecemos com o nosso cônjuge, nós já vamos direto na jugular. Olha, porque você no decorrer dos anos tem sido assim direto, você só tem arrebentado meu coração, você já tem... aí o outro vem se defendendo. Aí cada um vai defender o melhor de si. Ao invés de reconhecer o seu próprio erro, cada um vai defender, por causa do orgulho, aquilo que ele se acha melhor de si em relação ao seu cônjuge. E na hora que alguém traz um argumento que o outro se cala, aí o outro diz: opa, eu ensinei uma lição para o meu cônjuge, eu ensinei uma lição, eu ganhei essa guerra. Quem é que ganha? Sabe por quê, queridos? Nós queremos preservar o nosso orgulho, e depois de um dia sem conversar, de 2 dias, ou nós nos humilhamos pedindo perdão, ou cada um vai segurando o seu orgulho como pode. Percebe? Então existem conflitos, querido, quando nós queremos ter razão. Nós queremos dizer: eu sou aquele que obtém a razão. Nesse estado conflituoso que nós entramos. Quem ganha com isso? Só há perdas. E depois, como somos cristãos e temos a natureza de Cristo, a gente tem que se humilhar e voltar atrás. Ei, perdoa pelas minhas palavras, eu errei, eu fui longe demais. Mas se nós dialogássemos, apontando com mansidão o erro do outro que me feriu, que num posicionamento ou de uma decisão que não foi a melhor decisão, mesmo que o outro não goste de ser criticado, ele vai entender.
ela vai entender. Agora a palavra de Deus está nos ensinando então que por que se necessita de um pacificador? Por que se necessita de um pacificador? Porque há conflitos. E quando há conflitos, é necessário que alguém, que o intermediário se coloque na posição de trazer paz. Nem sempre é possível que num conflito do lar, que num conflito com o filho, num conflito de marido com esposa, ou num conflito numa empresa, haja um consenso das duas partes. É preciso que exista alguém equilibrado que entre no meio para que possa fazer a paz. Jesus está dizendo exatamente isso quando ele diz: feliz é aquele que trabalha pela paz. Feliz é aquele que se coloca como intermediário. Quando as pessoas estão em conflitos, para que haja harmonia de novo, para que haja consenso de novo, para que haja relacionamento de novo, para que haja conversa, para que haja abraço, para que haja alegria. Corações conflituosos são corações abatidos, são corações amargurados. E é preciso, queridos, que nós entendamos aqui que a característica, que o caráter do cristão é trabalhar pela paz. Mas o trabalho do pacificador ele é árduo. O trabalho do pacificador ele não é simples. Mas ele é algo extremamente cheio de implicações espirituais, e que no final nós vamos ver o quanto valeu a pena trabalhar pela paz. O trabalho árduo do pacificador. O pacificador ele se coloca no meio dos conflitantes, para que esses possam fazer as pazes uns com os outros. Alguém já chegou para você e disse assim: olha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha esposa, eu estou com um problema com aquela pessoa. Aquela pessoa me feriu, falou mal de mim, falou mal da minha reputação, eu não consigo olhar para a cara dela, eu não consigo conversar com ela, nós discutimos, e nós discutimos feio, e eu virei as costas, ela virou as costas, falamos impropérios, palavras duras, grossas um para o outro, e aí você fala para alguém, e esse alguém, ao invés de pacificar, é isso mesmo, essa pessoa já está repetindo com você o que ela fez com o outro, aquele outro. Esse não é o papel do cristão. Esse não é o papel do pacificador. O papel do pacificador vai entender o seu coração. O pacificador vai entender o que o outro falou. Mas o pacificador vai dizer: eu posso conversar com aquela pessoa que também é minha amiga, que também é um irmão em Cristo Jesus. Eu estou ouvindo a sua parte agora. Eu vou conversar com outra pessoa, vou ouvir a parte dela também. E vamos marcar um encontro. Vamos marcar um chá. Vamos, em tempos de coronavírus, talvez um chá virtual, onde o pacificador e as duas partes podem entrar aí no Zoom, numa chamada de vídeo no Messenger, e conversar os três. E depois que o pacificador ouve um, o pacificador ouve outro, ouve o argumento de um, a razão do outro. O pacificador, ele vai trabalhar no sentido de colocar as duas partes em união novamente. Isso não é tão simples. Às vezes em aconselhamentos com casais que estão em ruptura, isso não é simples. A decepção de quando a gente trabalha para que haja paz e vê casais se separando, queridos, vocês não sabem quanto isso comove o nosso coração,
porque lutamos, oramos, conversamos, aconselhamos, dissemos, olha isso, aquilo, olha para Jesus, olha para a palavra, aceite um ao outro, deixa Deus transformar, isso, aquilo, daqui a pouco foram para o cartório e não tem mais jeito. Esse é o trabalho árduo do pacificador. Porque nem sempre isso vai ter um resultado benéfico. Depois que você fez tudo para que duas pessoas, ou uma instituição, ou a igreja que às vezes está rachada do lado direito, do lado esquerdo, onde você fez tudo para isso acontecer, e aí nós temos histórias de igrejas que se dividiram, subdividiram, porque irmãos não concordavam com outros, foram um para um lado, outro para o outro. Isso, queridos, nunca é bom, porque por mais que uma cresça e a outra cresça, sempre ficarão amarguras do passado. Mas o pacificador, ele age intencionalmente. Ele ora, ele sofre, ele chora, para que intencionalmente as partes em conflito cheguem a um acordo. Haja abraço, haja um beijo novamente, haja um relacionamento que estava quase desfeito, mas restaurado pela graça do Senhor. Esse é o papel do pacificador. O pacificador busca oportunidades para ajudar ativamente instituições e pessoas a se reconciliarem para o bem comum. Ele vai achar um meio, ele vai achar um lugar para o encontro, ele vai achar um meio de se encontrar, ele vai achar um meio de estar pessoas ou instituições juntas, para que ele possa ser ativo no retorno a esse relacionamento. Mas uma coisa muito interessante, queridos, que o pacificador labuta, sofre, mas ele também é parceiro do Espírito Santo na obra da reconciliação. A palavra de Deus em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, diz que nós somos ministros da reconciliação. Nós partilhamos desse ministério com o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, meus amados. Felizes os pacificadores, porque os pacificadores, eles trabalham pela paz e são parceiros do Espírito Santo. Por isso que o pacificador luta, por isso que ele sofre, por isso que ele chora, para que haja reconciliação do homem com o outro, de uma família com outra, de um indivíduo com o outro, de uma instituição com outra. E só pode ser assim aqueles que receberam a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento. Você está entendendo? Você está entendendo o que Jesus Cristo está dizendo sobre nós? Nós não somos aqueles que colocam mais lenha na fogueira. Quando alguém vem reclamar de uma atitude de alguém conosco, aí começa a nossa luta de pacificador. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós não vamos permitir que isso vá para frente. Mesmo que as partes não se reconciliem, nós trabalhamos para que houvesse paz. Nós trabalhamos para que houvesse novamente harmonia. Bem-aventurados os pacificadores. Mas tem mais algumas coisas. Para ser um verdadeiro pacificador, é preciso ter o perfil completo do cristão. Qual que é o perfil completo do cristão? É tudo aquilo que nós vimos até agora. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de Jesus, os misericordiosos, os limpos de coração. Esse é o perfil completo do cristão. Porque o cristão tendo esse perfil completo, ele não pode ser alguém que se conforme com irmãos e irmãs, com instituições, com vizinhos e vizinhas que estejam em conflitos. Porque o desejo de Cristo é a paz. Cristo é o príncipe da paz. Quem deseja ruptura, quem deseja conflito,
É o inimigo das nossas almas que começou isso no Éden, dizendo para o homem: olha, Deus está querendo enganar vocês. Não foi bem isso que Deus disse. E ali o homem, ele aceita essa proposta egoísta, essa proposta de querer ser como Deus. E ali começa, sobretudo, uma ruptura da amizade do homem para com Deus. E essa ruptura da amizade para com Deus, porque o homem começou a guerrear, a não desejar mais o que Deus deseja. O homem agora ficou aborrecido, porque ele foi expulso do paraíso, onde o combinado era: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês ficarão aqui, mas se não, vocês morrerão, vocês se separarão espiritualmente de mim. Mas essa ruptura fez com que antes da fundação do mundo, Deus enviasse Jesus, para que Jesus trouxesse a paz. Jesus é o intermediário entre o homem e Deus. 1 Timóteo 2,5 diz, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem em Cristo Jesus. E a partir do momento em que nós somos reconciliados com Deus pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós somos inseridos nesse ministério da reconciliação, nesse ministério da paz. Por isso, queridos, que o pacificador ele tem esse perfil completo do cristão, que está descrito aqui nas bem-aventuranças. O pacificador, ele faz a paz porque conhece a felicidade real e plena da parte de Deus. Ele é feliz, ele está em paz, ele está em harmonia com Deus, consigo mesmo, com o outro, com a natureza. Ele está em harmonia, mesmo que no decorrer da vida ele vai ter conflitos. Mas ele resolve esses conflitos porque ele é um cidadão da paz, ele é um cidadão feliz. Por quê? Porque nós fomos reconciliados com Deus. Hoje você, cristão, hoje você, meu irmão, minha irmã, por mais que vivamos ainda e não vivamos todo o evangelho que precisaríamos viver como discípulos de Jesus, quando estamos ajoelhados diante de Deus, a gente ora: Senhor, eu quero que a tua vontade se satisfaça na minha vida. Eu quero, Senhor, fazer aquilo que está no centro da sua vontade, do seu querer, Pai. Eu não tenho conseguido. Há algo me atrapalhando, mas quando você não era cristão, você orava pedindo vontade de Deus, você queria fazer a tua própria vontade, você queria sustentar o seu próprio ego, o seu próprio eu. Mas quando fomos reconciliados com Deus, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. É óbvio, é uma rede de conflitos entre o que eu quero, que a minha carne quer, e aquilo que o Senhor quer. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer: ou você faz o que a carne manda, ou o que o Espírito manda, porque nós não fazemos o que queremos. E o apóstolo Paulo faz uma lista das obras da carne, e depois ele fala do fruto do Espírito. Nós somos felizes da parte de Deus, por isso nós trabalhamos pela paz, porque, queridos, nós somos reconciliados com Deus. Nós estamos em paz com Deus, nós desejamos a Deus. Essa é a primeira parte aqui, é o trabalho árduo do pacificador. Mas, a pacificação também tem um braço para a pregação do Evangelho, para evangelização. O pacificador, ele tem o privilégio de apresentar a paz ao homem pecador, inimigo de Deus. Estava trabalhando com a minha classe de discipulado online no sábado, e uma das coisas que nós estudamos é que quando nós pregamos o Evangelho,
E há alguns equívocos quando nós pregamos o Evangelho. A gente vai dizer, olha, Jesus te ama, vem para a igreja e Jesus vai consolar você. Mas muitas vezes nos esquecemos, queridos, que o papel principal daquele que evangeliza é dizer exatamente o estado que o homem está. É dizer, queridos, que ele é pecador, inimigo de Deus, e que ele está no conflito com Deus, e quem só quem pode resolver é Jesus. E eles precisam saber que é só pela fé que você aceita que Jesus foi à cruz para nos reconciliar com Deus, para levar todos os nossos pecados, para levar toda a nossa iniquidade naquela cruz. O pacificador tem o privilégio de apresentar a paz, mas tem também a responsabilidade de mostrar o estado do homem. Porque esse homem é inimigo de Deus. Isso não é uma palavra palatável. Ninguém quer ouvir que é inimigo de Deus. Aliás, todos se consideram filhos de Deus. Mas nem todos são. São criaturas de Deus, em rebeldia contra Deus, vivendo seus pecados, vivendo a sua própria vontade, o seu próprio desejo, que não deseja Deus. Buscando o seu próprio prazer, a sua felicidade, ao seu modo, ao seu jeito. E o que há de errado nisso? Há de errado porque é pecado, mas eles não têm essa consciência de reconciliação. Cristo Jesus nos colocou como embaixadores dele, representantes do reino dele, para avisar para o homem: reconcilie-se já com Deus, arrependa-se dos seus pecados, para que você tenha amizade com Deus. A pacificação, querido, tem tudo a ver com a evangelização. O evangelho são as boas novas da paz. Bem-aventurados aqueles que anunciam a paz, cujos pés são formosos, né? Lembra do texto de Isaías? E que anunciam a paz. E essa paz é Jesus. Para um homem, para uma mulher, para famílias, para países e nações inteiras que são inimigas de Deus, que estão em guerra contra Deus. O ser humano dificilmente vai admitir que está em guerra contra o Criador. O pacificador se move entre linhas inimigas para dizer às pessoas indiferentes para com a vontade de Deus, de que elas estão em guerra contra ele e precisam de reconciliação. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Nós não reconciliamos ninguém com Deus. Ok? Quem reconcilia é Jesus. Nós somos os arautos, os anunciadores da paz. O texto não está dizendo, a palavra não nos ensina que quem pacifica somos nós, mas nós anunciamos uma guerra e um conflito que há entre o homem e Deus. O homem morto em seus delitos e pecados e Deus. E Deus planejou Jesus para que nós, reconciliados com Jesus, anunciássemos Cristo Jesus. Você pode dizer: olha como era a minha vida, perdido, alguém que não tinha desejo de Deus, alguém que vivia cego, cuidando das suas próprias coisas, como se fosse eu mesmo fosse Deus. Olha o que Deus fez na minha vida em Cristo Jesus. Ele pode transformar em você a sua vida, a sua família, se você se arrepender dos seus pecados e crer que o sangue de Jesus é o sangue que purifica de todo mal, de todo pecado. Olha só, queridos, que obra linda que o Senhor nos deu, que privilégio que o Senhor nos deu de podermos anunciar o Evangelho da paz, de pés que são formosos, correndo atrás de pessoas que estão em conflitos com Deus, não correndo atrás de mais guerras e mais conflitos, mas correndo atrás de pessoas, de amigos, de vizinhos, de mãe, de pai, de pessoas que nós conversamos todos os dias, que ainda estão guerreando contra Deus, estão num estado de inimizade contra Deus. O ser humano não vai reconhecer que está em guerra contra Deus, mas o Espírito Santo pode lhe abrir os olhos, a fim de que ele enxergue essa ruptura, a fim de que ele tenha consciência dos seus pecados. E essa é uma obra minha
Essa é uma obra da igreja. Essa é uma obra de discípulos e discípulas bem-aventurados. A mentalidade, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 7, diz assim: a mentalidade da carne, do homem sem Deus, é inimiga de Deus porque não se submete à lei, não se submete à vontade de Deus, mas também nem pode fazer. Seria um erro nosso, e às vezes nós ficamos tão chateados. Por que o fulano bateu na sua esposa? Por que o fulano estuprou uma menina? Por que os governantes têm tomado essas decisões errôneas? Por que a corrupção? Por que isso? Por que aquilo? Porque, queridos, grande parte da humanidade está fora da vontade de Deus. Como é que se submete à vontade de Deus? Como é que vai fazer a vontade de Deus se está num estado de inimizade com Deus? A carne, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. E o apóstolo Paulo diz que nem pode fazer. Mas Efésios 2, versículo 14, diz assim: porque ele quem? Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Olha só que interessante, eu gosto muito desse texto, já citei esse texto algumas vezes na ceia, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui de judeus e gregos que não se davam bem, e Jesus, anunciado, pregado e crido, fez desse povo um. Eu tenho sempre dito, queridos, que a igreja é um milagre. Pessoas distintas, pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes, de gostos e desejos diferentes, agora estão unidos numa só comunidade. Acabou, o muro da inimizade foi destruído. Cristo nos aproximou, porque Ele é a nossa paz. De ambos, quem? De ambos, judeus, gregos, negros, brancos, mulheres, homens. Deus fez uma família. Estava lendo um livro ontem muito interessante. Ele diz que Jesus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Ele se completa a partir dos seus discípulos espalhados em todos os lugares do mundo. Jesus é tão grande que não cabe numa pessoa só. Por isso, queridos, que há igreja, por isso que há discípulos, por isso que há discípulos com caráter de gente feliz, porque tem o caráter de Deus inserido em si. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o príncipe da paz, do qual amamos, do qual de inimigos fez amigos, do qual daqueles que não se davam bem, Ele colocou dentro do mesmo projeto. E esse projeto é chamado igreja, esse projeto é chamado corpo vivo e orgânico de Cristo. Você está entendendo? Você consegue calcular esse ministério da pacificação? O interessante é que Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a pacificação tem tudo a ver com a adoção, porque nós somos adotados em Cristo Jesus. Cristo é o nosso irmão mais velho, e por causa dele nós somos inseridos nessa família, a partir da doutrina da adoção. Fomos adotados como filhos. Deus nos adotou como filhos. Todo pecador que Ele torna em filho era alguém rebelde, desobediente, egoísta, filho da ira, estava com a vida comprometida, estava fadado ao inferno, por causa da sua rebeldia, por causa da sua inimizade com Deus. E Deus, sem merecimento algum que nós tínhamos, Ele foi lá na nossa rebeldia, Ele foi lá na nossa desobediência, Ele foi lá no nosso egoísmo, Ele foi lá no inferno e nos resgatou no Cristo Jesus, para que hoje nós possamos dizer: nós somos filhos de Deus. Mas nós não merecíamos a adoção,
mas nós recebemos como presente de Deus, sem qualquer referência à nossa bondade pessoal. Vocês lembram quando nós trabalhamos sobre os misericordiosos? E que às vezes a gente coloca alguns padrões na nossa vida, de gente boa, de gente que é justa. Todo ser humano tem isso. Mas, queridos, nós não temos a bondade segundo Cristo. A nossa bondade, a bondade dos resgatados, dos reconciliados, é uma bondade segundo Jesus. Porque o homem não tem condições de ser como Jesus se não tiver Jesus como Senhor da sua vida, reinando não apenas no trono, que às vezes a gente tem ideia do trono que Jesus está, mas do trono onde Ele habita no nosso coração. Quando fazemos uma obra de pacificador, pensa, olha só isso que interessante, gente. Quando nós fazemos a obra de um pacificador, nós imitamos a quem? Ao nosso Pai. Ao nosso Pai com P maiúsculo. E participamos do caráter dele. É tão interessante nós, humanos, né? Nós crentes mesmo, né? Nós muitas vezes justificamos as nossas ações por causa da herança que eu recebi da minha família. Eu estou no sangue quente porque na minha família todo mundo tinha sangue quente. E meu pai dizia que eu tenho que resolver o problema, custe o que custar, fale o que tiver fazer, mas você não vai levar problema para casa. Nós temos atitudes e nos orgulhamos porque nos orgulhamos no caráter daquele que era pecador e nos ensinou a ter algumas atitudes. Os pais são bons para nos ensinar atitudes boas, nobres. Mas, queridos, nós recebemos um novo sangue, um novo caráter. Nós recebemos não apenas uma nova ideia, mas nós recebemos um rei que reina em nosso coração e que diz e que aponta aquilo que é e aquilo que não é. Nós não apenas somos cumpridores de regras, nós somos discípulos de Jesus. Nós imitamos a quem? Ao nosso Pai que está nos céus. Quando fazemos a obra de um reconciliador. Por isso, irmão, por isso, irmã, por isso, querido amigo que está ouvindo essa transmissão, não cabe, não cola bem um crente fofocar da vida do outro, querer o mal do outro, orar para que Deus prejudique o outro, porque ele foi um obstáculo para a minha vida. Não. O nosso trabalho de pacificação é árduo, sabe por quê, meus amados? Como nós falamos lá atrás, nem sempre nós vamos conseguir êxito. Mas, quando fazemos essa obra de pacificador, nós imitamos o nosso Pai. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso irmão primogênito, Ele está à frente de tudo, e nós somos irmãos com Ele, filhos do mesmo Pai, herdeiros com Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, de tudo, de todas as bênçãos celestiais. Meu amado, nós já somos mais que abençoados por Deus. Percebe? Colossenses 1, 19 e 20, depois se você quiser marcar e ler na sua Bíblia, diz assim: pois foi do agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio de Cristo Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus, foi do agrado de Deus que habitasse em Jesus toda a completude, toda a plenitude. Eu amo Colossenses, porque Colossenses vai trabalhar sobre a supremacia de Jesus
sobre a natureza, sobre os astros, sobre tudo. Jesus é aquele que está mantendo tudo em pé, tudo organizado. É Jesus que reconcilia, que nos reconcilia com Deus. É Jesus que nos reconcilia conosco mesmos. Vocês têm guerras internas, assim como eu, baixa autoestima, problemas de uma estima elevada, problemas de rejeição, algumas coisas que nós não gostamos em nós, ou a nossa aparência, ou nosso cabelo, ou como é que a gente anda, enfim, muitas coisas que nos desagradam, e internamente nós estávamos revoltados até conosco. Mas Jesus veio para que nós nos reconciliássemos com o Pai, para que nós nos reconciliássemos conosco mesmo, e para que nós nos reconciliássemos com o nosso semelhante, e para que nós nos reconciliássemos com toda a criação. Jesus é o Senhor Supremo de tudo isso. Foi da graça de Deus que Ele estabelecesse a paz, através de quê? Do sangue precioso derramado na cruz. Cristo é a nossa paz. Pensando nessa questão da adoção, quando reconhecemos que Jesus morreu por causa das nossas maldades e nos amou tanto que quis morrer na cruz a fim de nos reconciliar com Deus, nos veremos cada vez mais motivados a ser um pacificador. Qual que é a nossa motivação de pacificar pessoas em conflitos umas com as outras, instituições em conflitos umas com as outras, amigas e amigos em conflitos uns com os outros? A nossa motivação é vermos o que Jesus fez por nós, para que nos tornássemos filhos de Deus. E a nossa motivação, queridos, é lutar por essa paz, é lutar para que haja unidade, é lutar para que haja harmonia. Harmonia é coisa de Deus. Todos nós que gostamos de música, gostamos de uma música bem harmonizada, bem cantada, bem afinada. Se houver alguma corda do violão desafinada, que não está combinando com o piano, que não está combinando, nós vamos sentir que aquilo vai causar o quê? Um incômodo. Quando estamos em desarmonia uns com os outros, causa um incômodo nos céus, no ouvido do Senhor. Deus não suporta uma igreja em desarmonia. Deus não suporta irmãos e irmãs lutando para um lado ou para o outro, onde não há uma coesão. Deus não suporta, porque Jesus vai orar dizendo: Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Igreja é um lugar de paz. Casamento de cristãos é uma instituição de paz. As nossas casas são um lugar de pacificação, lugar de entendimento, lugar de coesão. E a nossa motivação para ser pacificador é o sacrifício de Jesus, que fez por nós, para nos reconciliarmos com Deus. Estamos terminando e gostaria de fazer 3 considerações. Na verdade, essas considerações é só a gente relembrar o que a gente já viu aqui mais especificamente. Somos felizes. Você concorda comigo? Jesus disse isso sobre mim e sobre você. É nossa essência. Ok? É nossa essência. Somos felizes por pacificarmos pessoas ou instituições que estão em conflitos. Lembra que nós vimos lá? O trabalho é árduo. Nós temos que aproveitar e encontrar oportunidades para que isso aconteça. No entanto, isso não quer dizer que nós vamos conseguir êxito sempre. Mas nós devemos ser ativos, tomarmos a decisão para ir em frente, para pacificarmos pessoas ou instituições em conflitos. Segundo, somos felizes por sermos embaixadores em nome de Cristo Jesus, para anunciar a paz que vem do alto e reconcilia o homem com Deus. Somos felizes, queridos, porque recebemos um privilégio. Eu gosto muito desse texto, já preguei algumas vezes sobre esse texto. 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21, diz que Deus em Cristo Jesus realizou toda a obra e nos deu e nos confiou
nos deu como presente, nos confiou como responsabilidade o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação, de sorte, versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, como se estivesse exortando os outros: reconciliem-se, pois, com Deus. O embaixador, ele representa a sua nação em terra estranha. E segundo a Bíblia, queridos, nós cristãos somos peregrinos, nós não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos a uma outra pátria, e a pátria celestial. Somos cidadãos dessa pátria numa terra estranha, que é essa que nós vivemos. E somos representantes. Quem é o embaixador? Ele é o representante dos interesses do seu país numa terra estranha. Somos representantes dos interesses do reino de Deus neste mundo. E pelo que nós trabalhamos? Para que haja reconciliação do homem para com Deus, porque o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. E Deus não é amigo desse homem que está vivendo intencionalmente os seus pecados, porque não deseja fazer a vontade de Deus. Lindo isso. Perfeito isso. Somos felizes. Temos o privilégio de evangelizar, de pregar o evangelho, de apontar o pecado do homem, mas apontar, queridos, a graça, apontar o amor de Deus, apontar o sacrifício de Cristo por esse homem pecador que se fez pecado por nós. E terceiro, somos felizes porque somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus e imitamos o nosso Pai, nós trabalhamos pela paz. A felicidade, segundo Jesus, ela abarca tudo isso que nós vimos até agora. É uma felicidade que contrapõe a tudo aquilo que a sociedade, a cultura, o mundo vem pregando para nós como seres felizes. A felicidade, segundo Jesus, é termos recebido tão grande salvação e trabalharmos ativamente para aquilo que Deus deseja. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Essa é a natureza do discípulo e da discípula de Jesus. Que trabalhemos pela paz, que não nos conformemos quando alguém chegar perto de nós e confessar a nós que está com problema com alguém, que encontramos oportunidades para fazer a reconciliação, porque somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós trabalhamos arduamente para a reconciliação daqueles que estão em conflito. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, essa paz que excede de todo entendimento. Aliás, você já tem essa paz. E que você e eu sejamos desafiados a trabalharmos pela paz, por conflitos que há entre pessoas, mas sobretudo por conflitos de seres humanos que estão vivendo nos seus pecados, que ainda não reconhecem Jesus como seu Senhor, para que haja paz e para que eles se tornem também filhos de Deus, sejam adotados filhos de Deus, assim como eu e você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus esteja trabalhando na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, como discípulos do Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos ver aqui os pedidos de oração que chegaram, e nós vamos orar, vamos buscar a Deus, e eu peço que você também ore junto conosco aqui. E se você puder aí, tiver uma caneta e quiser marcar, tá? Você pode anotar aí para nós. Há pedidos de oração aqui pelos enfermeiros, aliás, enfermeiros, médicos, todos aqueles que têm trabalhado nessa guerra tão grande com o coronavírus. Nós
não temos a ideia do que é isso, muitos médicos. Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um médico de pouco menos de 30 anos, que sem problema nenhum anterior, faleceu, vítima do coronavírus. Quando ele chegou no hospital, ele já estava com a sua respiração já bem grave. Então vamos orar sim por essa equipe que está de frente, enquanto nós estamos em casa, eles estão de frente a frente com esse vírus. Pedido aqui por mim, pela minha família, obrigado, né? A gente necessita mesmo, de todas as famílias da igreja. Agradecer pela recuperação da saúde de muitos, coloco aqui a vida da Neise, né? Milagre de Deus, Deus é muito bom. Semana passada nós estávamos orando por ela e saiu depois de uma cirurgia de quase 11 horas, mas já está se alimentando, já está em casa, né? Olha só como Deus é bom. Orar pelo Caleb. O Caleb é um amigo nosso, filho de um amigo nosso, creio que ele está com 9 aninhos, e ele está com um problema muito sério, uma enfermidade raríssima. Ele está na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo. O Delton trabalha junto com a minha irmã em São Paulo, o pai do Caleb. Então vamos interceder pela vida do Calebinho, do Caleb, que Deus esteja com ele, amparando e fazendo a sua vontade na vida dele ali em São Paulo. Orar pelo Silas, filho da Mara, suspeita de apendicite. Eles estão indo agora para a Santa Casa, eles moram lá em São José do Rio Preto. Mara e Orlando, os meninos, têm acompanhado as nossas transmissões, foram membros da nossa igreja aqui. Então nós vamos orar pelo Silas, para que Deus esteja colocando a mão sobre o Silas, e orar pelas vidas dos missionários e pastores, daqueles que estão em campos difíceis e nesse momento passando por muitas dificuldades por conta de não chegar às ofertas nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então nós precisamos orar por eles sim. Então vamos orar. Gostaria que você orasse junto comigo. Depois aí eu peço para a técnica aqui colocar, eu acho que já está no Facebook, né? Vamos colocar todos esses pedidos de oração aqui, para que nós intercedamos por essas vidas. Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque fomos adotados pelo Senhor em Cristo Jesus. E hoje o Senhor nos deu o privilégio de trabalharmos pela paz, pela reconciliação. Muito obrigado, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, quando ainda na nossa humanidade, além de arrumar conflitos, nós apoiamos conflitos entre pessoas, ó Pai. Por favor, muda o nosso coração, transforma-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, agora estão aqui alguns pedidos, esses pedidos que nós apresentamos aqui, pelos enfermeiros, pela minha família, pela vida do Caleb, ó Pai, pela vida, Senhor, do Silas, ó Deus, que está indo para o médico agora, pelo Pai, para todas as famílias que estão, Senhor, vivendo dias difíceis nesse período de confinamento, pelos nossos enfermos idosos. Ó Deus, queremos orar por eles, queremos orar também pelos missionários e pastores. Ó Deus, dê-nos forças, ó Deus, nesse período, criatividade, Senhor, para que a gente possa comunicar o Teu Evangelho com clareza, e que o Teu Evangelho chegue, Senhor, a pessoas e mais pessoas, ó Pai, aonde o Senhor quiser fazer com que esse Evangelho chegue. Também queremos agradecer ao Senhor pela cirurgia da Neise, por ela já estar em casa, tantas preocupações, Senhor, e o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é o Deus que em Cristo Jesus continua fazendo milagre. Quero apresentar também a vida do Sebastião, que operou no dia de hoje, ó Pai, do câncer que ele tem, ó Pai, que tem convivido com esse problema ali no pâncreas. Ó Pai, nós não sabemos notícia ainda, mas que a Tua mão, a Sua boa mão, ó Pai, possa ter conduzido a vida às mãos dos médicos, ó Pai, que o operaram. Graças Te dou, Senhor, pela Tua bondade, graças Te dou, Senhor, por a nossa comunidade, graças Te dou porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor, ó Pai, tem, Senhor, trabalhado na vida de cada cristão, de cada irmão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado pela generosidade dos irmãos, na contribuição dos dízimos e ofertas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais que não estejamos reunidos, ó Pai, fisicamente, o Senhor, ó Pai, tem conduzido a nossa igreja para que a gente possa, Senhor, ter o privilégio de poder transmitir os estudos, o culto, Senhor, através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor, eu Te louvo, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, que a Tua paz, que a Tua alegria, que o Teu amor, que a Tua fidelidade permaneça sobre a vida de cada um, e que a graça,
do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre nós, permaneça desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor.